Ora bem, vamos falar aqui da ressurreição segundo Jeová. Definição: anastasis. A palavra grega traduzida por ressurreição significa literalmente ficar de pé de novo, refere-se a levantar-se da morte. A expressão mais completa, ressurreição dentre os mortos, é usada repetidas vezes nas Escrituras: Mateus 22:31, Atos 4:2-1, Coríntios 15:12, em hebraico Teshigeotá Yatamitayim, que significa revivificação dos mortos. Mateus 22:23. A ressurreição envolve a reativação do padrão de vida da pessoa. O padrão de vida é este que Deus guarda em sua memória segundo a vontade de Deus para com o indivíduo. A pessoa será restaurada quer num corpo humano, quer num corpo espiritual. Ainda assim conservará a sua identidade pessoal, tendo a mesma personalidade, memórias que tinha quando morreu. A previsão da ressurreição dos mortos é uma expressão magnífica da bondade imerecida de Jeová. Demonstra a sua sabedoria, seu poder é um meio pelo qual se cumprirá seu propósito original para com a terra. É a ressurreição o reencontro de uma alma imaterial com o corpo físico. Para que isso fosse possível, os humanos teriam de ter naturalmente uma alma imaterial que pudesse separar-se do corpo físico. A Bíblia não ensina isso, tal como a ideia foi tomada da filosofia grega. O ensinamento bíblico a respeito da alma é apresentado. Já falámos dele noutros vídeos. Para a evidência contra a origem da crença da cristandade da alma imortal, também já foi falado. Foi ressuscitado num corpo de carne e ele tem agora no céu um corpo assim. 1 de Pedro 3,18. Cristo morreu numa vez para sempre quanto aos pecados, o justo pelos injustos, a fim de conduzir-vos a Deus, sendo morto na carne, mas vivificado no espírito. Ao ser ressuscitado entre os mortos, Jesus foi produzido com um corpo espiritual. No texto grego, as palavras carne e espírito são usadas para contestar uma outra. Ambas estão no dativo. Portanto, se um tradutor verter pelo espírito, deverá também coerentemente dizer pela carne. Ou se disser na carne, deverá também dizer no espírito. Atos 10, 40-41. Jesus ressuscitou a este Jesus Cristo no terceiro dia e lhe concedeu tornar-se manifesto não a todo o povo, mas a testemunhas designadas de antemão por Deus. Porque é que outros não o viram também? Porque ele era uma criatura espiritual quando materializou corpos carnais para se tornar visível como anjos no passado haviam feito. Ele fez isso só na presença de seus discípulos. 1 Coríntios 15:45. Até mesmo está escrito assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se uma alma vivente. O último Adão, Jesus Cristo, que era perfeito como Adão o era, ao ser criado, tornou-se espírito vivificante. Qual é o significado de Lucas 24:36-39 com respeito ao corpo em que Jesus foi ressuscitado? Lucas 24:36-39. Enquanto os discípulos ainda falavam destas coisas, ele mesmo estava em pé no meio deles e disse: paz seja convosco. Mas visto que estavam apavorados, não tinham ficado amedrontados, imaginavam ver um espírito, de modo que eles disse: que estáis aflitos, porque é que se levantam dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e meus pés, que eu sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque eu sou porque um espírito não tem carne e os ossos, assim como observais que eu tenho. Os humanos não podem ver espíritos, de modo que os discípulos evidentemente pensaram que estavam vendo uma aparição, uma visão. Marcos 6:49-50. Jesus lhes assegurou que não se tratava de uma aparição. Eles podiam ver seu corpo de carne e osso, seu corpo de carne, e podiam tocar nele sentindo os ossos. Também comeu na presença dele. Similarmente, anjos no passado se materializaram para ser vistos pelos homens, comeram alguns, até mesmo casaram e geraram filhos. Gênesis 6:4, 19, 1:3. Depois de ressuscitar, Jesus não apareceu sempre no mesmo corpo de carne, talvez para reforçar na mente deles o facto de que ele era então Jesus conheceu, fortaleceu-os a fé de facto de Jesus haver realmente ressuscitado entre os mortos. Se os discípulos tivessem visto Jesus realmente no corpo que ele possui agora no céu, Paulo não teria mencionado mais tarde que o glorificado Cristo é a representação exata do seu próprio ser de Deus, porque Deus é Espírito e nunca foi visto em carne. Hebreus 1:3. Compare com 1 Timóteo 6:16. A leitura do relato dos desaparecimentos de Jesus após a ressurreição nos ajuda a entender corretamente se guardarmos em mente 1 de Pedro 3:18 e de Coríntios 15:45 citados. Quem será ressuscitado para ter parte com Cristo na vida celestial, e que farão eles com eles ali? Lucas 12:32. Não temas, pequeno rebanho, porque aprova o vosso Pai dar-vos o reino. Este não inclui todos os que exerceram fé. O número é ilimitado. Há uma finalidade para esses estar nos céus.
Revelação 24:6. Eu vi tronos e havia os que se assentavam neles e foi-lhe dado todo o poder para julgar. Feliz santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre estes a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Terão por fim ressuscitados para a vida, os ressuscitados para a vida celestial, corpos físicos glorificados no céu. Filipenses 3, 20, 21. O Senhor Jesus Cristo remodelará o nosso corpo humilhado para ser conforme ao seu corpo glorioso, segundo a operação do poder que ele tem. Significa isto que o corpo de carne, que será finalmente glorificado nos céus, ou significa que em vez de terem um corpo humilde de carne, serão revestidos de um glorioso corpo espiritual a ser ressuscitados para a vida celestial? Coríntios 15, 40, 42, 44, 47, 50. Há corpos celestiais e corpos terrestres, mas a glória dos corpos celestes é uma sorte e a dos corpos terrestres é uma sorte diferente. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo físico é levantado do corpo espiritual. O primeiro homem, Adão, é da terra e feito pó. O segundo homem, Jesus Cristo, é do céu, assim como aquele feito do pó, assim são esses também feitos do pó. E assim como é celestial, assim são esses também que são celestiais. E assim como temos levado a imagem daquele feito de pó, levaremos também a imagem do celestial. No entanto, digo isto, irmãos, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Não há margem aqui para misturar as duas sortes dos corpos ou para levar para o céu um corpo carnal. Como demonstrou Jesus que significava a ressurreição para a humanidade em geral. João 11, 11, 14, 44. Jesus disse a seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, foi descansar, mas eu viajo para lá para o despertar do sono. Jesus disse francamente: Lázaro morreu. Quando Jesus chegou, achou que Lázaro já estava há 4 dias no túmulo memorial. Jesus disse-lhe a Marta, irmã de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora. O homem que estivera morto saiu com os pés e as mãos agarrados com faixas e seu semblante enrolado num pano. Jesus disse: Soltai e deixai-o. Se Jesus tivesse chamado a Lázaro de volta do estado de abritude de outra vida, não teria tido nenhuma bondade. Mas o facto de Jesus levantar Lázaro de um estado sem vida foi bondade tanto para ele como para as suas irmãs. Lázaro passou a ser novamente um humano vivente. Marcos 5, 35, 42. Vieram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: Tua filha morreu, porque incomodas ainda o instrutor? Mas Jesus, ouvindo a palavra falar, disse ao presidente da sinagoga: Não temos apenas exerce fé. Tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com ele entrou onde estava a menina, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita comi. Significa donzela, digo-te, levanta-te. E a donzela levantou-se imediatamente, começou a andar, pois tinha 12 anos de idade, e eles ficaram logo fora de si com grande êxtase. Quando a ressurreição geral ocorrer na terra durante o reino milenar de Cristo, sem dúvida, muitos milhões de pais e de sua descendência ficarão extremamente alegres quando forem reunidos. Que perspectivas há para os que serão ressuscitados para a vida na terra? Lucas 23, 43. De veras eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso, a terra inteira será transformada num paraíso sob o domínio de Cristo, o qual Rei. Revelação 20, 12, 13. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, ao pé diante do trono, abriram-se rolos, mas outro rolo foi aberto, e ao rolo da vida os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. Foram julgados individualmente, segundo as suas ações. O facto de se abrirem rolos indica evidentemente um tempo de instrução sobre a vontade divina em harmonia com Isaías 26, 9. O facto de abrir o rolo da vida indica que há oportunidade aos que seguem tal instrução para que seus nomes sejam escritos nesse rolo, estará diante deles a perspectiva da vida eterna em perfeição humana. Será algum ressuscitado simplesmente para que se pronuncie julgamento contra eles, sendo em seguida entregues à segunda morte? Qual é o significado? João 5, 28, 29 diz ali: Todos que estão nos túmulos morirás, ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram boas coisas para uma ressurreição da vida, os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição do julgamento. Jesus disse aqui que precisa ser entendido à luz da revelação posterior que ele deu a João. Revelação 20, 13, 12, 13. Tanto os que fizeram boas coisas como os que antes fizeram coisas ruins serão julgados individualmente segundo as suas ações. Que a sociedade adotássemos a ideia de que as pessoas seriam condenadas à base das ações na sua vida passada, isso não se harmonizaria com Romanos 6,7. Aquele que morreu se foi absolvido do seu pecado, tampouco haverá lógica a ressuscitar pessoas simplesmente para serem destruídas. Portanto, em João 5, 28, 29, Jesus estava indicando a ressurreição no futuro. Daí, no restante, versículo 29, João 5, disse qual será o resultado depois de serem erguidas à perfeição humana e de serem julgadas. Que indica a Revelação 24:6. Quanto aos que serão ressuscitados na terra, Revelação 24:6. Eu vi tronos, havia os que se assentavam neles, e foi-lhe dado poder para julgar sem vir nas almas dos executados com o machado pelo testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus. Passaram a viver, reinaram com Cristo por 1000 anos. Os demais mortos passaram a viver até terem terminado os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição feliz
e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta segunda